Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite para você. Eu sou Madeleine Lasco. Começa agora mais uma edição do Papo Antagonista na TV BMC e no canal do portal Antagonista no YouTube. Hoje é 3 de abril de 2026, sexta-feira da paixão. Nesse feriado, nós retomamos alguns dos assuntos mais quentes do ano, mas vamos fazer isso de um modo diferente, sob a perspectiva do Narrativas Antagonista, o programa que eu apresento diariamente no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Para você que ainda não conhece, o Narrativas Antagonista tem um formato diferente, geralmente apreciado por quem quer se aprofundar nos assuntos. Primeiro eu te trago os fatos, depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia com um fato diferente. A gente está recapitulando fatos desses últimos dias e o primeiro assunto do dia de hoje é: todo mundo odeia Erika Hilton. Aqui tem algo que realmente me surpreendeu sobre a história da deputada na presidência da Comissão da Mulher. Eu acho que, de repente, a maioria do Brasil nem sabe ou nem sabia que existe Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Só que o Ratinho entrou nessa história e isso, olha, capilarizou de uma forma que, assim, não dava para imaginar. Real Time Big Data mediu isso. Dá uma olhada nos dados. O senhor ou a senhora tomou conhecimento sobre o fato da deputada Erika Hilton, que é uma mulher transexual, ou seja, que biologicamente nasceu homem e fez uma transição de gênero, assumiu a presidência da Comissão da Mulher. 82% sabem. 82%. Eu te digo que se 30% souber quem são os presidentes da Câmara e do Senado, a gente está no lucro. A gente está no lucro. Ou seja, furou a bolha de quem se interessa por política, que aqui no Brasil, pelos especialistas, é geralmente avaliado em 20% da população. Furou completamente a bolha porque 82% sabem da Erika Hilton na presidência da Comissão da Mulher. E agora vamos a essa pergunta. O senhor concorda com a indicação da deputada Erika Hilton, que é uma mulher transexual, ou seja, que biologicamente nasceu homem e fez uma transição de gênero, para assumir a presidência da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados? 84% são contra. 84% é um número grande. E aí a gente vai para a tal história do Ratinho. O apresentador Ratinho criticou a indicação da deputada dizendo: eu não achei muito justo não, com tanta mulher, porque vai dar para uma trans. Na sua opinião, a fala do apresentador: 61% foi correta e eu falaria do mesmo jeito. E mais 20% foi correta, mas exagerada. Mais da metade falaria igual, ainda tem 20% que discorda da forma, mas acredita no conteúdo. É o seguinte, nessa história toda, eu não estou nem entrando no mérito se você concorda com o Ratinho ou não. Eu concordo 200%. Você tem o direito de discordar. Essa coisa de botar o Ministério das Comunicações para tirar o programa do Ratinho do ar, essa coisa tem consequências. E o Ratinho respondeu à ameaça de prisão, de multa milionária e de tirar o programa dele do ar. Vindo num verdadeiro furacão, depois de dar uma opinião aqui no programa. Centenas de pessoas fizeram comentários nas redes sociais ou em publicações falando sobre esse fato. Então eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Eu nem tive como acompanhar todas as mensagens, que são milhões de mensagens, ou milhares de mensagens, quase todas unânimes dos comentários favoráveis. Muita gente, mas muita gente mesmo concordou comigo. E todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos. Mas o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade.
desde que eu comecei em televisão. E olha, eu não sou garoto de internet. Eu não comecei quando eu comecei na televisão e no rádio, não tinha internet. É o meu jeito direto e reto de falar as coisas, e nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, que no meu tempo não tinha. Então quem gosta de mim vai continuar gostando. Quem não gosta, não vai continuar não gostando. Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado, vamos continuar o nosso programa e vamos continuar com a nossa opinião. Eu não vou mudar. Agora, o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados? Diversas deputadas revoltadas com o fato de nós, mulheres, termos sido chamadas por Érica Hilton de imbecis, com cis como sinônimo de imbecilidade, esgoto da sociedade, termos sido comparadas à escória, a cadelas. Essas deputadas não querem mais a Érica Hilton na presidência da comissão. Que Érica Hilton persegue mulheres brasileiras, inclusive as de esquerda, e já não é de hoje, e nós não podemos admitir. Nós sabemos que ela persegue mulheres, ela tem atitudes machistas, se refere a nós, especialmente a deputada Júlia, com insinuações pejorativas, e nós lutamos durante anos para que os nossos mandatos, para que os nossos corpos não fossem adjetivados aqui. Isso hoje é feito por uma mulher trans, que não é mulher biológica. E nós já estamos, Júlia Zanata, perdendo espaço em pleno mês da mulher. E as mulheres do Brasil já absorveram essa verdade ou esse absurdo que está acontecendo aqui nesta casa. E quando você tem uma pessoa que senta naquela cadeira para agredir as mulheres e dizer que a sua eleição forjada foi uma vitória dela mesma e das suas pautas, que não são pautas para as mulheres, a comissão perde a sua razão de ser. E use da tribuna, use dessa função para agredir mulheres, para nos chamar de imbecis, para dizer que a nossa voz não importa, para dizer que nós podemos latir, que nós podemos espernear, e não é nada normal. E hoje, a Érica Hilton publicou em suas redes um vídeo com a seguinte frase: eu não vou perde o brilho. Oi? Eu não vou perde o brilho. É isso o que ela escreveu. E uma pessoa desatenta poderia achar que é uma paródia de Sessão da Tarde sobre o que é ser uma mulher. Dado que fica muito estereotipado, tanto esteticamente, mas principalmente um comportamento muito estereotipado, daquela protagonista de filme de Sessão da Tarde que acha que todo mundo tem inveja dela e ela tá mandando em todo mundo. Uma pessoa desavisada pode ver isso e pensar que não se trata de uma mulher, mas de alguém que não é, e tem na cabeça um estereótipo de mulher, e que é um estereótipo utilizado por pessoas que odeiam mulheres. Essa confusão pode haver caso seja uma pessoa desavisada. Como eu não sou desavisado, estou dizendo é Érica Hilton, que é uma mulher. E assim, o fã-clube ou seita de Érica Hilton, amando quando ela humilha mulheres, quando ela cala mulheres. Amando, vibrando, significa. E os perfis de fofoca também. Deve ser muito difícil mesmo ter que engolir em maiúsculo uma mulher trans mobilizando uma sociedade inteira e pautando o que pode se tornar a maior conquista da história do povo trabalhador, o fim da escala 6x1. Ué, não era a CLT, a Confederação das Leis Trabalhistas? Érica Hilton maior que Getúlio Vargas, vamos lá. E no meio disso ainda defender mulheres, crianças. Que mulher que ela defende? E ali, no fim, e ser belíssima, tudo em maiúsculo, que é o tipo de misoginia, assim, que é o entretenimento misógino da seita da Érica Hilton. A deputada Júlia Zanata, que já foi
já foi alvo da misoginia da Erika Hilton, criticando a aparência das mulheres, que é algo que ela frequentemente faz em âmbito profissional, diz o seguinte: Erika Hilton, depois de declarar guerra às mulheres brasileiras, agora quer paz na Comissão das Mulheres. E trouxe esse trecho aqui. A senhora já me chamou de feia e mandou hidratar o cabelo. Não se finja de uma pessoa educada. Não se finja de uma pessoa educada, porque a senhora não é. A senhora já falou aqui nessa comissão. Mandou eu hidratar o cabelo, me chamou de feia. Ultrapassada. Por favor. Vai se cuidar, pelo amor de Deus. A senhora é mal educada. Possíveis de serem toleradas. Se retrate. Do diálogo. Se retrate. Ela cortou meu microfone. Cortou meu microfone. Não é misoginia. Misoginia. Cortar o microfone. Tu reclama toda hora que corta o microfone, Samia. Tu reclama toda hora. Vamos às redes sociais. Aí, gente, essa deputada estadual de São Paulo, ligada ao Bolsonaro, resolveu fazer uma performance, dizendo algo que faz parte de um esquete de humor do Dave Chappelle, que chama The Closer, e que alguns cientistas sociais analisam também, que a cultura drag está para a mulher, assim como o blackface está para os negros. Isso é uma análise não só da impressão, mas uma análise histórica, porque tanto o blackface quanto o drag surgem em situações para representar de forma cômica e ridícula tanto negros quanto mulheres, e para reafirmar que nem negros nem mulheres pertenciam ao palco. É algo que vem de lá de trás. O blackface foi demonizado, a coisa do palhaço que se veste de mulher virou uma coisa completamente diferente que a cultura drag. Mas há quem faça essa inter-relação. Agora, o resultado da performance, vejam vocês mesmos, mas é que tem muita gente que entendeu o que ela quis dizer. Eu sendo uma pessoa branca, vivendo tudo que eu vivi como uma pessoa branca, agora aos 32 anos decido me maquiar, me travesti como uma pessoa negra, me maquiando e deixando só o fora aparecer. E aqui eu pergunto, e agora? Eu virei negra? Eu senti o desprezo da sociedade por uma pessoa negra que jamais deveria existir? Eu te pergunto, você que está me assistindo, eu me pintando de negra, sinto na pele a dor que uma pessoa negra sentiu pelo racismo, por não conseguir um trabalho, um emprego. Eu tenho uma tia, inclusive, que antes dos anos 90 foi atrás de um emprego, e ela é negra. E ela disse que na entrevista de emprego, ela foi ótima. Mas aí, o pessoal que estava fazendo a entrevista disse o seguinte: você é ótima, eu gostaria muito de contratar você, mas você é negra, e aqui a gente não contrata pessoas negras. E aí eu te pergunto, eu tô negra agora? Eu tô sentindo as dores de uma mãe que tem o filho que sofre tudo que sofre na rua por ser negro? Não é isso? Não é essa a luta? Aqui eu quero justamente mostrar. Não adianta eu me maquiar, eu não sei as dores que vocês passaram. Não adianta eu fingir algo, eu não sei as dores que as mulheres negras lá, naquele evento que tiveram do governo federal, sentiram quando dormiram no estábulo. Mas agora eu não sou negra. Eu estou pintada de negra por fora. Poxa, eu me reconheço como negra. Por que eu não posso, então, presidir a comissão sobre racismo antirracista? Por que eu não posso defender isso? Por que eu não posso cuidar dessa pauta? E aí eu venho e falo para você, sabe por que eu não posso cuidar dessa pauta? Porque eu não sou negra, eu não sei as dores da essência que essas pessoas tiveram, as lágrimas que caíram, eu não sei o que passaram, eu imagino com muita raiva o que passaram, a dor que viveram, mas eu não sei
o que passaram na minha essência, porque eu não sou negra. E aqui, agora, tirando essa maquiagem, eu digo para vocês, como uma mulher, eu sou uma mulher. Não adianta se travestir de mulher, e não estou aqui ofendendo transexual, muito pelo contrário, eu estou dizendo, eu sou mulher, eu quero ser vista como mulher. A mulher do ano não pode ser transexual, porque isso está tirando, por exemplo, a mulher que inventou a vacina para a pessoa andar depois de um acidente, ela é uma mulher, mas alguém tirou o lugar dela para pôr a mulher do ano, uma transexual. Então, o que eu quero dizer aqui? Transexual tem que ser respeitado, sim. A gente está vendo o maior aumento da história de assassinato de pessoas transexuais, que tem que ser respeitados, sim. Eu não quero que nenhum trans passe por nenhuma situação de preconceito. Não quero que nenhum trans seja assassinado por ser trans, nem seja discriminado por ser trans. Mas eu também não quero que nenhum trans tire o meu lugar. Cadê? Não é o meu lugar de fala. Eu sou mulher. Bom, vocês imaginam o que Erika Hilton quer? O que ela deseja agora? Ela, é claro, tinha que acordar e fazer o post contra mais uma mulher, porque é o que ela faz todos os dias. E assim, com palavras do tipo, resta a eles serem criminosos. Ela queria o ganho político de ter um confronto comigo. Aqui não funciona assim. Aqui ela não terá nome. E seu único título será o de racista e criminosa. A racistinha fez blackface no registro eleitoral. É assim que Erika Hilton trata as mulheres. E mesmo quem não gostou da performance da deputada, eu também não achei grande coisa, mas enfim, precisa. Se é Erika Hilton, precisa. E aqui vamos à primeira reunião da Comissão da Mulher, onde Erika Hilton faz algo que quem é mulher está acostumada. Se você critica ou incomoda, te cortam. Alguém pode dizer que isso seria man-interrupting. Mas não é man-interrupting, porque é a Erika Hilton. Eu não acho que cabe fazer essa colocação da presidência. Eu já disse quando a deputada Cristonieto colocou que esta declaração foi tirada de contexto e não havia nenhuma referência às mulheres. Quem dirá as mulheres da Câmara? Até porque se eu precisasse me manifestar com relação às mulheres da Câmara, faria do plenário, faria aqui das cadeiras do parlamento, não faria isso na rede social, né? Falei do esgoto da internet que me atacava e segue atacando. Se Vossa Excelência viu meu pronunciamento, por óbvio, Vossa Excelência também viu toda a onda de ataque, de transfobia. E para estas pessoas que vão para as redes sociais, para essas pessoas que me ameaçam de morte, para essas pessoas que dizem que vão arrancar a minha cabeça, para essas pessoas que dizem que eu não mereço estar no parlamento, para toda este esgoto da sociedade, alguém que se sente autorizado a me ameaçar, alguém que se sente autorizado a colocar imagens minhas na internet despida, alguém que se sente autorizado a fazer caricatices minhas e disponibilizar nas redes sociais, é esgoto da sociedade, transfóbico e imbecis. Eu não me referi a mulheres, eu não me referi a deputadas, eu me referi a uma onda de ataque que estava acontecendo e ainda está. Se eu quisesse falar das deputadas, se eu quisesse falar dos deputados, eu tenho a maior capacidade de vir aqui, sentar nessa cadeira e fazer o debate no mais ápice da violência possível. Ao fato de usar cis em caps locks, e reafirmo, a deputada Cristonieto perguntou, Vossa Excelência reafirma? Reafirmo, deputada Cristonieto, com a tranquilidade de quem não o fez com referência a ninguém. E assim como a deputada Gisela, na posse de presidência, também reconhecia a maneira como Vossa Excelência sempre esteve aqui nesta comissão, sempre tratou esses debates, eu jamais me referiria a Vossa Excelência, a ninguém, mesmo as deputadas que eu acho intragáveis do ponto de vista do convívio social, daquela maneira. Agora sim, aos agressores, aos misóginos, aos transfóbicos, e faço questão de dizer, deputada Gisela Simone, faço uma referência anterior à palavra cis, imbecis, faço uma referência direta aos transfóbicos e ao esgoto da sociedade. Estas pessoas são esgoto da sociedade. Essas pessoas rebaixam o debate público. Tá tudo bem. O ratinho é esgoto da sociedade, a deputada, presidente. eu estou falando de pé. Eu estou falando. A senhora já... Eu estou falando e peço a Vossa Excelência que pere. A deputada Gisela,
Há outras deputadas que eu não tenho trato, até as deputadas que eu acho intragáveis, eu jamais me referiria a elas dessa maneira. Agora sim, há um esgoto da sociedade, há pessoas que não são possíveis de serem toleradas do ponto de vista do diálogo. E aqui, quero mostrar a vocês a diferença de tratamento do PSOL. MPF aciona PGR após microfone de Sâmia Bonfim ser cortado em CPI. Órgão vê possível prática de violência política de gênero contra a deputada em comissão do MST. Ou seja, o PSOL sabe que estava praticando misoginia e o fato da seita da Erika Hilton gostar muito disso, eles vibraram, ai que delícia, calar uma racista, calar uma transfóbica, porque eles querem calar a mulher, então ele precisa falar que a mulher é o demônio, aí cala a mulher, tem aquele prazer de calar a mulher. Eles amaram isso nas redes. Agora vamos lá, Gustavo Castanhon. Imagina você ser imbecil e ignorante sobre o que é definição, ciência, mulher a esse nível. Agora imagine que jornal publicaria isso. E a gente tem a nova sessão, a Folha de São Paulo inaugurou uma nova sessão que chama Mansplaining, que estreia com o Thiago Amparo, que é ex-funcionário do Jorge Dória na prefeitura, fez parte daquela iniciativa maravilhosa da prefeitura que derrubou as casas na Cracolândia com gente dentro. Ele era dessa secretaria e agora, como não pode derrubar a casa com mulher dentro, ele faz um mansplaining. Definir mulher como quem tem útero ignora décadas da ciência. Ó, pessoal da Folha, eu acho que só um mansplaining não foi suficiente. Vocês deviam ter uma coluna diária de mansplaining, dizendo que nenhuma mulher presta, que não entendeu direito, que é burra, assim, bem preconceituosa. Não sei se no pessoal ex-Jorge Dória, que fez rebranding, vocês vão achar mais gente, mas tenho certeza que Red Pill e Legendário, que fala igual o Thiago Amparo, vocês vão achar muito. Façam diária, porque senão vocês não vão conseguir calar nós. Tem que ser, ó, todo dia, beleza? E aqui o Hugo Freitas, que é da Free Speech Union, falando: ser homem biológico é elemento constituinte da própria definição de mulher trans. Toda vez que a Erika Hilton diz que é uma mulher trans, está implicitamente dizendo como corolário que é um homem biológico. Exatamente. Aqui a Lu Novak, falando, primeiro dia da Comissão da Mulher na Câmara. E ela está falando que é uma escolha de presidência que veio cercada de controvérsias. Vamos dar uma olhada. Para orientar a bancada, pelo prazo de 1 minuto, chama a deputada para orientar pelo PL. Aqui nós estamos defendendo as mulheres. Na condição de mulher, a senhora não me representa. Não representa por conta dos nossos valores, não representa por conta da sua postura. Quando a senhora assumiu a presidência, a senhora utilizou palavras muito ruins, escória, esgoto da sociedade, podem latir. Então nós estamos aqui para manifestar o nosso protesto a essa presidência. Nós não queremos discutir aqui pautas ideológicas. Nós queremos discutir endometriose, violência contra a mulher, mulher desaparecida. Nós estamos aqui contrários e ganhamos no voto. E vamos provar isso. É um jogo político. A senhora está transformando essa comissão numa briga ideológica. Nós estamos aqui por isso, representando as mulheres que não se sentem representadas pela sua presidência. Esta presidência não está assentada aqui para fazer disputa ideológica. Está aqui para pautar as pautas que são de interesse das mulheres. Não foi discurso quando a senhora assumiu a presidência. A senhora disse se tratar das mulheres imbecis, a senhora disse que era o esgoto da sociedade e a senhora, no seu discurso e nas suas entrevistas, a senhora desqualificou as mulheres que pensam diferente da senhora. Obrigada, então, deputada. por isso nós estamos aqui. E pra gente finalizar, a postagem da Simone Marchetto, que pra mim significa tudo. Não dá pra ter na presidência da Comissão da Mulher uma pessoa que não respeita a mulher. Olha aqui. Eu já disse à senhora que em vários momentos a senhora não me representa, temos pautas diferentes. Mas nós temos que ter, de fato, disse isso a todas as mulheres hoje, numa reunião de que nós precisamos ter respeito. Presidente, eu só queria, na verdade, aproveitar esse momento para fazer um pedido à senhora. Eu quero fazer um pedido nesse momento. Nós estamos vivendo, como todo mundo já presenciou, uma troca de ofensas, um clima tenso.
A imprensa, a sociedade brasileira hoje estava aguardando essa primeira reunião da Comissão da Mulher para justamente entender que palco sairia daqui, infelizmente. Onde nós tivemos uma manifestação de uma mulher pedindo socorro e ela dando uma lição de moral e muitos dizendo, eu vim para cá para isso. Eu sugiro, como há essa discordância de que as pautas dos requerimentos não foram aceitos politicamente, e até peço aqui também para que todos os técnicos tenham esse cuidado a mais em orientá-la quando necessário, para que a senhora veja isso como política, porque nós estamos vivendo um momento político, e que eu sugiro para que a gente possa suspender a comissão de hoje, não votar os requerimentos que estão hoje apresentados a nós, para que nós tenhamos um novo recomeço, de que vai incluir todos e que os debates sejam sensatos, que os debates sejam com pautas de acordo com aquilo que a gente vai colocar para a sociedade como o melhor que nós podemos apresentar aqui na Comissão da Mulher. Se ficarmos falando de violência contra a mulher, nos agredindo, nós não seremos nenhum exemplo para isso. Como na minha vida, eu sempre quero ser testemunho daquilo que eu acredito, que eu faço. É um discurso que a gente tem que viver e não só falar. Então, eu gostaria que a senhora acatasse e avaliasse para a gente suspender e os requerimentos que foram apresentados das nossas amigas deputadas e que devem sim ter um olhar atento para aquilo que foi pedido. E como até o pastor disse, tem mais requerimentos de Vossa Excelência do que aquilo que foi apresentado e que não foi nem acatado. Então, suspende todos esses requerimentos na próxima comissão. Estaríamos aqui para um debate, que seja um debate maduro, que a gente possa nos reorganizar. Essa é a minha sugestão, presidente. Obrigada, deputada Simone, sempre muito coerente. Acho que a questão que Vossa Excelência coloca é para ser avaliada. E o que é que você acha disso tudo? Muita calma, porque antes de você achar e de eu achar, bora para as narrativas. A extrema-direita não suporta a Érica Hilton na presidência da Comissão da Mulher. Por quê? Primeiro, porque ela é belíssima, né? E ela mostra como essa extrema-direita elegeu uma cafonalha, um mundo de mulher feia, que não se cuida, que tem inveja da Érica Hilton. E além disso, elas são transfóbicas. Transfóbica tem que ser calada mesmo. Elas têm de se colocar no seu devido lugar. Como é que elas negam que a Érica Hilton seja uma mulher? A Érica Hilton tem um documento dizendo que ela é uma mulher. E as outras ali, ou elas aceitam o que é um fato científico, o que é um fato biológico, porque está na lei, ou elas calam a boca. E eu adorei ver a Érica Hilton mutando ao vivo a transfóbica da Júlia Zanatta. Não vão transformar o Brasil num evangelistão, não. E vão ter de engolir a Érica Hilton. Tire sua transfobia do caminho, que eu quero passar com a defesa da mulher. Quando nós, patriotas, avisamos sobre a imposição da ideologia de gênero, o que é que a imprensa disse? É teoria da conspiração. É extrema-direita. A Damares avisou, nós vamos defender que menina veste rosa e menino veste azul. Tiraram sarro. E agora o mundo é o quê? É só menine. Colocam um homem biológico na comissão da mulher, cortando o microfone das mulheres. Um homem que levantou, botou uma peruca, uma maquiagem, uma fantasia de carnaval, e agora todo mundo tem que fazer parte do delírio e falar, não, você é mulher, não, você é mulher. Nem operação fez. Nem operação fez. Nós agora vamos ter que aceitar isso. Não vamos ter, não. O PSOL é uma piada. Homem jamais será mulher, mulher jamais será homem. E fizeram isso para afrontar mesmo. Agora,
Vocês que achavam que o Bolsonaro fala palavrão, vejam o que acontece quando vocês fazem o L. Eles substituem as mulheres por homens. Tá feliz agora, isentão? E qual é a minha opinião? A minha opinião é que é insustentável a manutenção de Érica Hilton à frente da Comissão da Mulher. Isso é algo que eu entendo que está tirando muito voto do Lula, e eu não vi nenhuma outra ação, nem da direita nem da esquerda, que deu tanto voto para Flávio Bolsonaro e para deputados de direita quanto botar a Érica Hilton à frente da Comissão da Mulher. Muita gente de direita brava comigo porque eu digo que é inviável a Érica Hilton ficar na presidência da Comissão da Mulher. Eles falando, para de prejudicar a gente. Quanto mais a Érica Hilton ficar lá, mais voto vem para nós. Agora, eu te digo que isso é insustentável, não tem como manter a Érica Hilton na Comissão da Mulher. E não é por ser trans. Por mim, podia ser até o Sargento Farrur na presidência da Comissão da Mulher. Eu não sou de esquerda. Eu não defendo essa teoria do lugar de fala, que na Comissão da Mulher só pode ser mulher. Não, eu não entendo o mundo assim. Esse é um entendimento que a Érica Hilton prega e que não vale para ela. Quando é ela para ocupar, não tem essa coisa do lugar de fala. Ela ocupa o lugar que ela quiser. Mas, quando é uma posição que ela tá de olho, querendo enfiar alguém que é da curriola dela, aí tem que ter um determinado perfil que só os amigos dela têm. Ela é a favor do lugar de fala. Eu sou contra. A minha questão não é ser trans, ser homem, ser disco voador ou ser curupira na frente da Comissão da Mulher. Para mim, tanto faz, importa a atitude da pessoa. E aí, o que é que vocês acharam? A gente prossegue aqui no segundo assunto, que é um tema correlato. Criminalização da misoginia é uma armadilha para censurar mulheres. Mas, gente, como é que pode? Vão tornar crime ser misógino, ter preconceito contra a mulher. Preconceito racial é crime, preconceito religioso é crime, preconceito de orientação sexual é crime, preconceito contra trans é crime, só contra a mulher que não é crime, vamos deixar por isso mesmo? Venha comigo. Se você é a favor de criminalizar o preconceito contra a mulher, eu tenho que te dizer uma coisa, isso não acontece com esse projeto de lei. Ué, mas não é da misoginia? Como muita coisa no Brasil, é só o nome. Você vai ler na letra miúda, é outra coisa. Quando mostra o post, tá assim, dá uma olhada aqui. Misoginia. Projeto do Senado propõe tornar crime o ódio contra mulheres. É o que está no post, não é o que está no projeto e eu vou mostrar para vocês. O que tem sido alardeado por aí, principalmente pelo PSOL e pelo PT, que estão empurrando muito esse projeto, é que vai acabar com o ódio contra mulheres. Vamos ver aí o que disse a deputada Sâmia Bonfim na última passeata contra o feminicídio. Faça chuva ou faça sol, nós vamos tomar as ruas para denunciar a violência machista, o feminicídio e dar um grito de basta! Basta de tanta violência, tantos feminicídios, basta de colocarem as nossas vidas em risco. Estamos aqui por todas nós, mas também por todas aquelas que não puderam sobreviver diante de tanta misoginia. Por Tainara e todas as que são assassinadas e arrastadas todos os dias em praça pública numa naturalização do machismo. Por Sara e por todas aquelas que têm as suas vidas, famílias e filhos destruídos diante da violência vicária, machista, que quer nos ferir, atacando os nossos próprios filhos. Por Maria da Penha e todas as mulheres que conseguiram sobreviver e seguem lutando para que nenhuma outra mulher precise passar pelo feminicídio. Por todas as mulheres e crianças palestinas que foram vítimas de genocídio por parte do Estado de Israel. Pelas 160 meninas iranianas que foram bombardeadas enquanto estavam na sala de aula pelo direito
feminicídio, para que a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres exista em todo o país. Somente 10% dos municípios brasileiros hoje contam com algum serviço de acolhida e de atendimento às mulheres vítimas de violência. Por delegacias da mulher, 24 horas, presente em todo o território nacional. Pela criminalização do discurso Red Pill. Chega! Basta nas plataformas ganharem dinheiro com a nossa dor. E para que as escolas sejam, sim, território para discutir e enfrentar a violência política de gênero. Estamos vivas, seguiremos vivas, para que nenhuma mulher passe por nenhuma forma de violência, nunca mais. Muito obrigada, companheiras. Seguiremos firmes e em luta. Bom, a deputada apoia Érica Hilton na presidência da Comissão da Mulher. Érica Hilton é a pessoa no parlamento que mais persegue mulheres judicialmente. Então, assim, ou você apoia mulheres e democracia, ou você apoia Érica Hilton. E para mim, tudo bem escolher mulheres e democracia, ou tudo bem também escolher Érica Hilton. O que não tá tudo bem? Mentir que as três coisas cabem num lugar só. Onde entra a Érica Hilton, sai o respeito pelas mulheres e deixa de existir a democracia. E vamos aqui adiante ao que dizem as mulheres sobre o PL da misoginia. Aqui a Mátria fez essa publicação. O projeto de lei de autoria da deputada Ana Pimentel, do PT, dispõe sobre normas de prevenção, proteção, responsabilização civil e educação digital para o enfrentamento à misoginia e aplicações de internet acessíveis no território nacional. No entanto, presta atenção onde é que é a armadilha, onde é que é a pegadinha. Seu artigo 2º define mulher como qualquer um que se declare não homem. Presta atenção. Para fins dessa lei, considera-se, inciso 1º, mulher, toda pessoa que se identifica e se reconhece no gênero feminino, inclusive mulheres trans, travestis e pessoas não binárias que assim se identifiquem. Se a pessoa é não binária, como é que ela é não binária e mulher? Se a pessoa é travesti, como é que é travesti e mulher? Se a pessoa é mulher trans e mulher trans é igual mulher, o que quer dizer trans? São perguntas, né, que ficam sem resposta. E aqui, ó, as reações a esse PL da misoginia, elas estão sendo massivas, porque assim, teve gente que acreditou que era para combater o ódio contra a mulher. E aí, quando a pessoa vai ler, vê que não é nada disso, a pessoa acaba reagindo. Se você achou que não dava para piorar, dá sim. A mulher brasileira apanha, é estuprada, é morta, e o projeto para proteger a mulher começa reescrevendo quem é a mulher. Olha a mão esquerda. Tem uma técnica de ilusionismo que funciona há muito tempo. Ela chama a atenção para um lado enquanto opera do outro. Esse truque está sendo feito com você agora. Você já foi num show de mágica? O mágico, ele entra no palco, ele levanta a mão bem alto, ele balança, ele chama a atenção, todo mundo olha para a mão direita, e enquanto a mão esquerda faz o truque. Esse é o mecanismo mais antigo de ilusionismo que existe. Chama a atenção para um lado enquanto opera do outro, e só funciona porque a plateia confia que o mágico está mostrando tudo. E agora eu vou te mostrar esse mesmo truque sendo executado ao vivo. Lá no Congresso Brasileiro, com a sua dor, mulher, como isca. A mão direita está levantada. Um projeto de lei que diz que vai combater a misoginia, a violência contra a mulher. Faz barulho, gera manchete, todo mundo olha. Enquanto isso, a mão esquerda está fazendo o truque. Esse mesmo projeto não tem uma linha sobre pena mais dura para estuprador, não tem o fim da porta giratória para o agressor, não tem recurso para a delegacia da mulher. O que ele tem é a redefinição jurídica de quem é mulher. Tem política nacional para ensinar a nova definição de mulher nas escolas. Tem monitoramento de conteúdo nas redes sociais. Você está entendendo? E não é de hoje. Em julho de 2025 passou na Câmara um projeto que aumentava de 40% para 80% o tempo mínimo de cadeia para condenado por crime hediondo, estupro, feminicídio, latrocínio. 334 votos a favor, o mesmo partido que agora lidera a agenda de proteção da mulher
votou contra. A mão direita levantada está gritando proteção. A mão esquerda está fazendo truque. Impunidade. Isso não é política. Isso é ilusionismo. E mulher soberana não vai aplaudir o mágico. Você precisa olhar o que a mão esquerda está fazendo. Eu sou a Bárbara Ranello e aqui você se torna soberana sobre a sua vida, suas decisões e seus resultados. Então, acorda, mulher. O Deltan Dallagnol está recuperando aqui algo que se falou muito na eleição de 2018, que era a história da ideologia de gênero. Se dizia que ideologia de gênero era uma teoria de conspiração da extrema-direita, quando não é. Ideologia de gênero se refere a algo concreto. O que é, afinal, se você ouve e não sabe o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é o seguinte: você não define mais as pessoas pelo sexo. Você muda sexo para gênero. E o gênero é o que a pessoa resolver se identificar sem nenhuma conexão com a realidade e você tem de se adaptar a isso. E vamos aqui adiante a explicação da Nini Borges. A Nini Borges, que é também uma dessas pessoas perseguidas e criminalizadas, ela resolveu denunciar uma questão administrativa e de uso do dinheiro público de uma pessoa nascida no sexo masculino e que hoje se identifica como uma mulher trans e que está no governo federal. Por isso, foi processada por transfobia. Detalhe, ela não mora no Brasil. Isso não foi feito no Brasil. Não existe jurisdição sobre ela. Ela foi processada mesmo assim. E aí, ela traz aqui o alerta sobre essa lei da, entre aspas, misoginia. Essa pauta do transgenerismo não é uma pauta de coexistência, é uma pauta de substituição. Eles começaram falando que eram homens que se identificavam com um feminino. Depois falaram que eram homens que se identificavam como mulheres. Depois falaram que, na verdade, são mulheres, mas são trans. E agora querem ser reconhecidos como mulheres. Vejam esse trecho do PL da misoginia, que você precisa ir lá no site e votar contra. Quem vota a favor de grupo, sem observar o cerceamento das liberdades individuais, é woke. E você não é woke, porque você já entende melhor esse problema e você não é woke. Redefina as palavras e você não precisará mudar leis. Se eles redefinem o que significa mulher, não precisa mexer em mais nada. E aqui, vejam o que está acontecendo. A definição da mulher, antes fêmea, adulta, humana, mudou para definição 1, fêmea, adulta, humana. Definição 2, qualquer um que se identifique como mulher. Isso já era problemático porque carrega uma falha lógica, filosófica, muito séria. Ora, se mulheres podem ser aquelas que nasceram mulheres, mas também podem ser aqueles que nasceram homens, logo todo mundo pode ser mulher e assim se implode a categoria mulher, porque mulher significa tudo e nada ao mesmo tempo. Mas veja o que o PL faz. O PL define mulher como qualquer pessoa que se identifique como uma. É uma falácia, uma resposta circular. Porque não define o que é mulher, apenas diz se identificar como uma, mas o que é uma então? Eles literalmente removeram a definição do que é ser mulher, baseado na biologia, que é a única definição que de fato existe, com comprovação científica bem documentada ao longo da história, com teorias sólidas, replicável por toda a espécie humana. A outra é baseada em identidade de gênero, um conceito volúvel baseado na subjetividade daquele que afirma ter aquela identidade, não comprovável, portanto. Então, o que a gente vê aqui é o apagamento da mulher e a substituição da mulher por uma ideia vaga de que qualquer pessoa pode acordar e se sentir uma. Não estou ainda discutindo toda a problemática dos conceitos vagos como extremismo de gênero, discurso de ódio ou masculinidade tóxica. Isso fica para mais tarde. Bom, mas não vão pegar essa lei da misoginia para perseguir mulheres. Dado o modus operandi da galera que está defendendo essa lei, eu não duvido nada que vão querer prender o Brasil inteiro quem questionar uma pessoa trans. Você criticou uma questão de uso de verba de uma pessoa trans.
Você divergiu da opinião de uma pessoa trans. Hoje em dia te processam por transfobia. E tem juiz que condena. Agora vai ser duas coisas. Vai ser por transfobia e por misoginia. Porque se a pessoa trans se diz mulher e você criticar a pessoa, ela vai te processar por misoginia. Ah, mas não vai sair processando todo mundo. Vai. Eu vou te contar uma história aqui. Já te contei essa história da Isabela Cepa, que é a feminista que ganhou asilo político no exterior devido à perseguição da Erika Hilton por ela falar uma verdade sobre o sexo biológico de Erika Hilton. Houve essa perseguição, ela teve que sair do Brasil, foram anos de perseguição, não é só o processo judicial, é perseguição. Isso chega ao STF e o ministro Gilmar Mendes diz o seguinte, olha, não é transfobia, é liberdade de expressão dizer uma verdade sobre sexo biológico. De Erika Hilton especificamente, ok? Ok. O Edilson Salgueiro Júnior, jornalista, competentíssimo que está na Revista Oeste, simplesmente noticiou a decisão do STF. Resultado? Processado por Erika Hilton. Aqui, ó. Estive há pouco em audiência de conciliação com a deputada Erika Hilton, que nos processou por causa desta reportagem. Sobrevivemos à censura do PT e do STF, não será diferente agora. Qual é a reportagem? Chamar Erika Hilton de homem não é crime, decide Gilmar Mendes. O ministro seguiu o entendimento da PGR e manteve o arquivamento da denúncia contra a feminista Isabela Cepa. Ele só noticiou uma decisão do Supremo. O que a Erika Hilton queria? Remoção da matéria, ou seja, censura, retratação pública, retratação por quê, se a matéria é verídica, e indenização de R$50 mil. Vocês acham que eles não vão usar essa lei da misoginia para processar Deus e o mundo que criticar qualquer pessoa trans, qualquer travesti com poder ou qualquer pessoa não binária que se declare não homem? E aqui, gente, olha, só um alerta. A gente ouve muito criação de lei para proteger mulher, mas na prática da criação da lei, a lei está lá. Eu não sei se vocês sabem, mas aproximadamente 10% das vítimas de feminicídio morrem com a medida protetiva contra o assassino na mão, na bolsa. As leis para mulheres existem no papel, a teoria na prática é outra. Vamos ver essa postagem da deputada Renata Abreu. Um homem enfurecido e descontrolado aplica uma sequência de socos na ex-mulher dentro do elevador. Ele é Ronaldo Ferreira, de 20 anos, e perseguiu a ex no local de trabalho dela. Repare, na hora em que o agressor salta a catraca do edifício comercial para alcançar Bianca. A Ellen, ela não trabalhava comigo, eu tava levando ela para fazer uma entrevista. Bem no dia, parece que foi Deus que colocou ela na minha vida. E se eu tivesse sozinha ali, ele teria me matado. Ronaldo chegou a ser preso, mas foi solto em audiência de custódia. Ele vai responder pelas agressões em liberdade. Ronaldo aproveitou a soltura para debochar do caso. Ele comentou numa publicação sobre as agressões. Liberdade cantou, disse que está famoso e pede para ser seguido nas redes sociais. Ele tá achando bonito o que ele tá fazendo, né? Ele achou lindo agredir a ex-mulher dele, mãe do filho dele, e pra ele tá tudo bem. Ah, eu saí da cadeia, ó, tô livre. Ele quer demonstrar isso, né? E aí, qual é a sua opinião sobre o PL anti-misoginia? Você acha que vai melhorar a vida da mulher? Você acha que não vai melhorar? Muita calma aqui antes de você opinar e antes de eu opinar, bora para as narrativas. É óbvio que a extrema-direita vai criar um pânico moral com relação a esse projeto que é civilizatório, que criminaliza a misoginia. A misoginia tem de ser criminalizada na mesma lei do racismo, como são outros tipos de preconceitos dirigidos a grupos minorizados da nossa sociedade. Se equipara ao racismo a homofobia, se equipara ao racismo a transfobia, a homotransfobia, o preconceito religioso e a misoginia também tem de ser equiparada. Por que a extrema-direita está criando fake news para tentar atrapalhar esse projeto? Porque eles têm os red pills, eles têm os grupos masculinistas, eles têm os legendários, eles têm o bolsonarismo, a fraquejada, o Pablo Marçal. É ano eleitoral. A misoginia é o que elege a extrema-direita.
E eles não querem abrir mão disso. Mas nós estamos num governo em que o presidente Lula deu um lugar diferenciado à Janja. Deu um lugar diferenciado a Érica Hilton. Se o seu feminismo é transfóbico, ele não protege as mulheres. E nós vamos criminalizar a misoginia e proteger todas as mulheres. Nós, patriotas, avisamos. Não tem mais menino veste azul, menina veste rosa. Tiraram tanto sarro por quê? Porque não é nem a cor da roupa o problema. O problema é que agora não tem menino nem menina. Tem só menine, que é o que a ideologia de gênero fez com a sociedade brasileira. Nós avisamos que se o PT entrasse, a ideologia de gênero ia entrar com tudo. Eles tentam fazer com que o sexo, em vez de ser uma verdade biológica, seja apenas uma ideia. Para quê? Para transformar o sexo do seu filho, da sua filha menor de idade. Nós vimos um escândalo do Epstein, que é amigo de todos esses progressistas aí. O que ele queria? Ele queria a transição de gênero de crianças. Mudar o sexo de crianças. E essa turma é tudo da mesma laia. Eles vêm com um projeto, vão criminalizar a misoginia. Quando você vai ler, não estão criminalizando porcaria nenhuma. O que é esse projeto? É uma lei para dizer no Brasil que travesti é mulher e que não binária é mulher e que quem acordar um dia e falar eu sou mulher e vai um barbado e entra no banheiro de criança, de menina, aí pode. Nós avisamos, mas a culpa é de quem teve nojinho de votar no Bolsonaro, porque ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão, faz. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse PL de criminalização, entre aspas, da misoginia, é a armadilha mais canalha já feita contra as mulheres brasileiras. É baixo, é canalha, é vil, porque nós estamos nessa onda de ver na mídia, é todo dia, gente, ninguém aguenta mais. É a mulher assassinada pelo marido, é a outra que é espancada no não sei onde, é a outra que ia na academia, o rapaz mandava flor para ela, mensagem super educada, ela foi muito clara, não quero namorar, tô concentrada nos estudos. Ele invade a casa dela, esfaqueia o rosto da moça. É todo dia uma história escabrosa acontecendo, todo dia. É óbvio, não são só as mulheres que ficam revoltadas, não, tem muitos homens revoltados que não entendem esse tipo de coisa. Mas as mulheres, além da revolta, eu tenho medo. Porque quem é o maluco que pode cismar com alguém, a gente nunca sabe. Nesse clima da gente ver essas notícias todas, aparece PL, vamos criminalizar a misoginia, o ódio contra a mulher. Por isso que eu acho canalha. Mexe com o sentimento das pessoas diante de um perigo real, diante de uma questão real, que é o número de pessoas dispostas a transformar a mulher num objeto e se ela não aceitar, eles acabam com a mulher. Aquela história da moça que foi arrastada pelo carro do rapaz que queria ficar com ela, acabou morrendo. Conheci a mãe dessa moça outro dia, numa homenagem que eu recebi na Câmara Municipal de São Paulo. Ela foi homenageada também no Dia Internacional da Mulher. São histórias, gente, que tiram a gente do sério. Eu considero especialmente canalha chegar num momento desse e falar, olha, nós vamos proteger as mulheres. Esse projeto é para criminalizar quem tem ódio contra a mulher. E, na verdade, é o oposto. É um projeto para censurar mulher. É absurdo isso. Mas, enfim, do PT e do PSOL nós vamos esperar o quê? Não é verdade? Dizem que defendem mulheres desde não sei quanto, e nas atitudes o que nós vemos é justamente o oposto. Falam defender mulher, tudo o que fazem é justificar as pessoas mais preconceituosas e que mais odeiam mulheres. E tá aí a cereja do bolo, que é a Érica Hilton, que é a pessoa no parlamento que mais perseguiu e tentou censurar mulheres judicialmente,
que obrigou mulheres a terem de sair do Brasil pela perseguição e pedir asilo político e ganhar o asilo político. Esta pessoa preside a Comissão da Mulher. Eu não espero nada de diferente do PT e do PSOL. Dizem defender mulher e persegue. É um projeto especialmente canalha porque é o seguinte, vamos criminalizar o ódio contra a mulher. Tá, o que é a mulher? A mulher é quem se declarar mulher. Tá, mas para a pessoa se declarar mulher, ela precisa ter o quê? Um modelo do que seria uma mulher e por isso ela se sente mulher? Não. Travestis, pessoas não binárias, pessoas que acordem de manhã e falam, eu sou uma mulher, ela pode dizer que é uma mulher. E aí pode alegar que tem misoginia contra ela. Teve um caso na Espanha, uma vez eu trouxe esse caso no meu canal do YouTube, de um cara que estava numa briga de divórcio e de guarda da filha. Ele casado já com outra mulher, num segundo casamento. Homem, normal, você olha, homem, sem mudar nada no visual, foi lá, se autodeclarou mulher, processou a ex por misoginia e transfobia e tá ganhando. É isso que vai acontecer aqui com esse projeto. Não vai criminalizar misoginia nenhuma. Sabe o que vai acontecer? Se você tiver no banheiro, você não quiser que um homem entre, um homem perturbado, fingindo que é mulher, eu não tô falando de pessoas trans, não. Tô falando de pessoas trans. Tô falando de gente que aproveita a brecha para fazer safadeza. Tô falando de gente pervertida, que vai aproveitar a brecha da autodeclaração, porque qualquer um que se autodeclarar mulher passará a ter o direito de dizer que foi alvo de misoginia. E quem vai pagar o pato é mulher. Qualquer pessoa dessa militância misógina de diva pop que persegue a gente vai começar a alegar não só transfobia, vai juntar a misoginia na alegação para perseguir a gente. E assim, as leis que fazem para a proteção da mulher, tem muita lei Kinder Ovo. Você, mulher, abra o seu olho, porque isso aí não é novidade, não. A gente prossegue com o Papo Antagonista. Vamos a um rápido intervalo aqui na TV BMC. Voltamos já, continuamos no YouTube do Antagonista. Antagonistas, estamos só nós aqui neste intervalo no canal do YouTube. Quero te pedir uma coisa, deixa aqui o seu like pra gente, você não sabe o quanto ajuda no engajamento. Faça também o seu comentário, manda emoji, manda coração. E eu quero te perguntar o seguinte, você sabe se está inscrito no canal do Antagonista? Demora menos de 2 segundos para você se inscrever, seja no celular, no tablet, até na televisão. É rapidinho, segue, toca o sininho, que aí você não vai perder nenhuma novidade que a gente traz nesse ano de 2026. E vamos voltar agora ao vivo também na TV BMC. Estamos de volta com o Papo Antagonista, um programa do portal O Antagonista, que passa no nosso canal do YouTube e também aqui na TV BMC. Vamos ao terceiro assunto dessa edição especial do Papo Antagonista. Léo Lins não vai mais para a cadeia. Qual o limite do humor? Antes de falar do Léo Lins, eu tenho aqui um serviço que vocês me pedem muito, às vezes eu acabo esquecendo, mas vocês sabem que para mim é uma coisa de utilidade pública que eu faço. Se converteu assim quase num sacerdócio, tá? Vou falar para vocês. Eu desminto fake news. Montagens, hoje em dia tem inteligência artificial para fazer essa montagem. Muitas vezes você pode achar que determinados vídeos são verídicos. Você vai acreditar. E como eu sou uma comunicóloga, eu posso dizer a você o que é verdade e o que é mentira no mundo da inteligência artificial. Este vídeo está circulando na internet e eu te digo que ele é fake. Este vídeo a seguir é fake e tem inclusive uso de inteligência artificial. Vamos ver. O resultado para você? Eu sei que você gosta muito do menino, mas você é o pai! E como que eu sei que esse vídeo não é real? Esse vídeo não é real porque não tem mais DNA no ratinho. Não tem mais DNA no ratinho. Portanto, não pode ser verdade que o presidente Lula está pedindo no ratinho o DNA do filho dele, agora que teve aí a quebra de sigilo. Então isso não pode ser verídico, ok?
Agora, isso esclarecido, vamos adiante. O processo do Léo Lins. Léo Lins estava pedindo 8 anos de prisão dele, uma multa aí quase milionária, e a gente viu essa cena essa semana à frente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aqui na Avenida Paulista. O Léo Lins fez o chá de revelação do processo. Já acende a fumaça, então acende aí atrás de mim. Vai lá, fumaça branca, se for subir de preço, se for falar. A gente tipo papo, a gente vai seguir a tradição da igreja, ok? Olha, deixa eu agradecer o pessoal ali, o trabalho de todos eles. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela dedicação de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Imagina, eu que agradeço todo o trabalho e dedicação de vocês aí. Obrigado. Um caso que eu acho que é importante não só para mim, mas para muita gente, sem sombra de dúvida. Sim. Bom, não precisa nem entrar em detalhes, mas é isso. Claro, é um contexto de palco que nunca tinha havido uma condenação dessa na história do Brasil. E aqui, vamos recapitular essa história de prender humorista, tá? Roberto Freire traz direitinho, ele trouxe esse post antigo, ele trouxe logo que ficou sabendo da prisão, do pedido de prisão do Léo Lins. Durante a ditadura militar, humoristas enfrentaram repressão por sátiras políticas. O Pasquim, com Jaguar, Ziraldo e Tarso de Castro, sofreu prisões em 1970 e censura prévia por charges e textos subversivos. Chico Anísio, em 1977, teve sua peça censurada por linguagem imoral. Na democracia, processos substituíram prisões, como, por exemplo, com o Caceta e Planeta, que enfrentou 130 ações de PMs em 1997. Intimidações sempre aconteceram com programas humorísticos e seus humoristas. Mas as prisões voltaram. E é a vez de Léo Lins, condenado a 8 anos de cadeia, num punitivismo absurdo e excessivo, expressando um retrocesso, especialmente criminalizando o humor. A prisão do Léo Lins, independente do teor de suas piadas, é uma clara afronta à liberdade de expressão. Humoristas, como vozes da resistência nas ditaduras, nos regimes autoritários e mesmo nas democracias relativas, serão lembrados. Seus algozes, anônimos na história, ficarão no esquecimento. Texto bonito, né, do Roberto Freire. O Léo Lins é um dos campeões de processos criminais do Brasil. Aparentemente, acho que dá mais problema contar piada do que atividades como, por exemplo, serial killer e traficante ou estuprador. Então, como ele tem essa atividade, né, que é contar piada, ele tem inúmeros processos. Este específico que ele ganhou essa semana, na segunda instância, é, no meu entendimento, um dos processos mais graves que a gente já teve contra humoristas no Brasil. E aqui ele vai contar um pouco do que aconteceu, porque ele não foi para a cadeia, mas ele efetivamente, sem ser condenado, já pagou. Tiveram algumas consequências que eu sinto até hoje, né? As minhas redes sociais foram suspensas quase 1 ano. Isso jogou o meu algoritmo no lixo. Tem rede social que eu tinha com um crescimento X, hoje é 10% de X. Não entrego conteúdo. E eu dependo disso para divulgar o meu show e para ter um engajamento. Agradeço todo mundo que me acompanha, porque ainda com todas essas restrições eu consigo ter um engajamento alto. Talvez pelas pessoas irem atrás de me buscar, porque você joga o meu nome na busca, meu perfil não aparece. Então, assim, é como se estivesse tentando esconder de tudo quanto é jeito. Então, teve essa repercussão muito negativa para mim na suspensão das redes sociais. Bloquearam conta em banco, eu tive dificuldade para abrir conta em banco. Vários bancos me negavam, né? O compliance não me aceitava. Nubank me negou, Banco Inter me negou, vários bancos eu não podia abrir conta. Então, mais um dano causado por conta disso.
bloquearam a conta em banco, eu tive problema para abrir conta, suspenderam minhas redes sociais 1 ano, eu era proibido de sair de São Paulo sem autorização judicial, tinha que comparecer uma vez por mês diante de uma autoridade para dar esclarecimento das minhas atividades, e tinha essa lista de temas que não poderia fazer piada. Tudo isso ficou válido quase 1 ano. Isso aí, é importante falar, não teve nem julgamento, isso foi via liminar. É verdade, eu lembro de ver direto. Liminar. Isso não é que julgou, não, isso foi direto. Isso entrou valendo sem nem eu me defender. Isso entrou valendo. Aí entramos com uma ação no STF, caiu pro André Mendonça julgar e ele derrubou a liminar. Isso depois foi uns 10 meses que ficou válido e aí o processo seguiu. A gente entrou com ação na liminar apenas, a ação era para isso, derrubou, ele falou que siga agora, então, o devido processo. O julgamento saiu dia 3 de junho, que foi essa condenação de 8 anos, 3 meses e 9 dias e a multa de quase 2 milhões, a qual tivemos a segunda instância agora, que eu ganhei de 2-1 apertado, mas ganhei. O Léo falou aqui dessa decisão do ministro André Mendonça no meio do processo dele, que chegou até o STF. Isso foi em 2023, dia 29 de setembro de 2023. E o Narrativas Antagonistas de número 29 foi exatamente sobre essa decisão. Recordar é viver. Na tela, vou recapitular para vocês. Essa decisão, ela é o quê? Ela cassou a liminar do TJ de São Paulo. Para você entender o percurso da ação, porque o mundo jurídico é complicado. O Ministério Público fez uma série de pedidos e pediu para julgar. Julgar aquilo demora. Então, o que o TJ de São Paulo fez? Antes de eu dar o julgamento final, eu vou te conceder de forma liminar, ou seja, de forma emergencial até que a gente decida essa questão. O Léo Lins teve, vamos dizer, que tirar o show da internet, ele não poder mais fazer novas piadas, ele teve de se apresentar à justiça. Eu estou te dando isso agora enquanto eu estou julgando. Então você não tem uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem só esta liminar que ele deu. E aí o ministro André Mendonça foi lá e falou, não pode dar essa liminar. Acabou, cassou. E o que ele argumenta? Ele argumenta que a censura prévia, franca violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E aqui ele cita decisões de outros ministros do Supremo. Ele cita a decisão do ministro Aires Brito, do ministro Celso de Mello, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes. E é nisso que ele fundamenta a decisão sobre o Léo Lins. E tem um trecho que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: houve, por exemplo, inquérito das fake news, mas isso não justifica ações semelhantes da justiça em todo o país. Vamos dar uma olhada. Ele cita o ministro Celso de Mello, falando o seguinte: o exercício da jurisdição cautelar por magistrados e tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao judiciário passar a se qualificar como o novo nome de uma inaceitável censura estatal em nosso país. Forte, né? Aqui, uma declaração do ministro Alexandre de Moraes, citada pelo ministro André Mendonça. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda desta garantia constitucional, diz o ministro Alexandre de Moraes. E aí tem uma citação de um julgamento do ministro Gilmar Mendes que diz o seguinte: proibição de divulgação de determinado conteúdo deve-se dar apenas em casos excepcionalíssimos, como na hipótese de figurar
ocorrência de prática ilícita, de incitação à violência ou à discriminação, bem como propagação de discurso de ódio. A obra, aqui estava falando de intolerância religiosa, ele está dizendo que a obra que não incita a violência contra grupos religiosos, mas constitui mera crítica, realizada por elemento de sátira a elementos caros ao cristianismo, essa deve permanecer. E essa equiparação foi utilizada. Portanto, a gente tem aí uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal retirando aquilo que estava sobre o Léo Lins. E aí? Essa foi a decisão do ministro André Mendonça. Depois, os advogados do Léo Lins conseguiram tirar isso da Justiça Estadual e colocar na Justiça Federal. Por quê? Eles demonstraram, o advogado dele que me explicou isso, via os analytics do YouTube, que o vídeo tinha tido alcance mundial. Portanto, não era competência da Justiça de São Paulo, era da Justiça Federal. E foi julgado em segunda instância. O relator do caso é o desembargador Ali Mazloum, do TRF3. Na minha opinião, isso que eu vou ler aqui é uma das sentenças judiciais que melhor explicam o humor. Eu nunca vi ninguém, no contexto jurídico, conseguir explicar o que é o stand-up comedy com tanta maestria. Vou ler aqui um trecho final da sentença do desembargador Ali Mazloum. A aplicação integrada dos fundamentos teóricos e jurisprudenciais expostos conduz à seguinte conclusão. 1. Contexto artístico protegido constitucionalmente, que é o espetáculo de stand-up. Ausência de perigo claro e iminente. As falas humorísticas não possuem aptidão imediata para gerar violência, pânico ou discriminação concreta. Ausência de dano concreto. Não foi demonstrado dano efetivo a terceiros para além do desconforto moral subjetivo. Desproporcionalidade da restrição. A sanção penal se mostra inadequada, desnecessária e desproporcional, gerando efeito silenciador sobre a liberdade artística. Ausência de dolo específico. A prova produzida, especialmente a fala final do espetáculo, demonstra a distinção entre personagem cômico e pessoa do artista, bem como a ausência de intenção de discriminar. Tipicidade conglobante excludente. A conduta encontra respaldo na liberdade de expressão artística, sendo protegida e não proibida pela ordem jurídica. Prova insuficiente para a condenação. Não foi atingido o estándar probatório da prova além da dúvida razoável, requisito indispensável à condenação criminal. O humor ácido, ainda que sarcástico, desconfortável ou socialmente reprovável para alguns, permanece protegido pela liberdade de expressão. E aí ele decide. Ante o exposto, dou provimento para absolver Leonardo de Lima Borges Lins, ou Léo Lins. E o Léo Lins invadiu o Papo Antagonista de ontem, e vai ter mais Léo Lins no Papo Antagonista de hoje, porque a gente gravou uma entrevista inédita. Vou trazer um trechinho aqui de ontem, o que é que ele explicou pra gente de como é a vida dele com esses processos todos. Quanto você tá agora? Já parei de contar faz tempo. E entram tanto no cível quanto no criminal, é isso? Criminal eu sei que eu sou no número 1 no Brasil. Criminal eu sei que passou de 20, assim, só criminal. Eu sei que eu sou mais processado criminalmente, deixando bem claro tudo. Isso eu faço questão de reforçar. Todos os meus processos, tanto cíveis quanto criminais, são por piadas no ambiente de piada. Ponto. Não tem nada, ele xingou alguém na rua, ele agrediu, ele distratou, ele cuspiu, nada. É piada no palco. Então isso me deixa com a consciência muito, muito tranquila, porque eu estou fazendo o meu trabalho num ambiente apropriado para isso, né? Tem gente que, o comediante acha que pode tudo. Não, eu não acho que eu posso tudo. Eu acho que eu posso contar piada no ambiente de piada, né? É isso. Eu não vou fazer, por mais que...
o Denis acabou de trazer essa questão, né? Realmente, a pessoa tem o direito de ter uma opinião que seja detestável, que seja. Mas se eu tô numa fila de mercado, eu vou começar a fazer uma fritada com o sujeito que está ali esperando para fazer as compras dele? Não, ele tem todo o direito de entrar com um processo civil. Porra, eu tô parado para fazer compra, o cara acha que tá num palco de teatro para começar a fazer piada com a minha pessoa, eu tirar uma foto do cara, expor e fazer piada, porque aí já entra a questão de direito de imagem, né? Aí tem algumas questões que de fato são muito claras na lei. Eu não posso pegar um sujeito anônimo, começar a filmar ele na rua fazendo uma fritada com ele. É completamente diferente. Mas se eu pego um político e faço uma piada com ele, eu acho que aí pode. O direito de imagem é diferente. Já teve processo que eu perdi por fazer react de vídeo de pessoa famosa, por uso indevido de imagem. Que aí eu também não compreendo. Porra, quantas pessoas já não fizeram montagem, coisa com a minha imagem? Então, aí é um peso, duas medidas, né? E o Josias Teófilo fez uma pergunta que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. A impressão que eu tenho é que as pessoas processam não necessariamente porque querem ver o sujeito condenado, porque eu acho que eles têm a impressão que isso não vai chegar às últimas condenações. Mas eu tenho a impressão que eles fazem isso para calar os outros, para que as outras pessoas fiquem com medo. Então a pergunta é, até que ponto existe autocensura na comédia? Eu não tenho como cravar uma resposta, porque eu precisaria, né, fazer uma enquete aí com mais colegas para te responder com mais assertividade. Mas eu posso dizer que eu já ouvi de pessoas falarem, na dúvida, velho, eu não vou nem... Deixa quieto, eu não vou nem falar disso daí. Então, tomando como gancho a sua pergunta, isso já chegou. Podemos dizer que, pelo menos em algumas pessoas, já surtiu efeito, sim. Pode-se dizer, não sei em quantas, mas já escutei de algumas pessoas exatamente essa frase. Mas, cara, o meu intuito com comédia, eu acho que tem essa questão de, às vezes, servir de exemplo, né? Cortar a cabeça, enfiar na lança e botar na entrada da cidade, que é para quem chegar e tá aqui, é melhor não... Tomar cuidado nesse lugar. Mas o meu intuito fazendo humor é sempre o riso, né? Que é o intuito de qualquer comediante. Eu não vou querer subir no palco e que 10% do meu público saia irritado por causa das coisas que eu falei. Faz o menor sentido. Eu quero que as pessoas saiam do meu show falando que foi o melhor show de humor que eu já vi na vida. É isso que eu quero. Eu quero que elas saiam, eu nunca ri tanto na minha vida. Isso que é gratificante. Eu não quero ser responsável por causar dor em alguém, de forma alguma. Então, meu objetivo com piada é sempre o riso, nunca a polêmica e jamais a dor. Ele ganhou, mas esse processo termina com o fim do processo? Esse processo termina no Léo Lins? Ou ele já teve os efeitos silenciadores, mesmo que ele não tenha sido condenado? Qual que é a sua opinião? Muita calma, que antes de você opinar, e antes de eu opinar, bora para as narrativas. Vitória do racismo recreativo. Agora está liberado racismo, homofobia, capacitismo, misoginia. Vocês podem querer convencer quem for que o que esse Léo Lins faz é humor. Aqui, no fundo, a gente sabe que não é. Todo mundo sabe que não é. O público dele é a extrema-direita. O público dele é o público fascista, que pensa daquele jeito, sim. Que trata a empregada doméstica daquele jeito, sim. Que não acredita em justiça social. Que quer esmagar as minorias porque odeia as minorias. Especialmente as pessoas trans e a comunidade LGBTQIAPN, WYZ 345 mais menos vezes dividir. Este homem tinha que estar preso. O discurso de ódio é o primeiro passo antes da violência. É um absurdo esse Léo Lins solto no país que mais mata pessoas trans no mundo.
Vitória da liberdade de expressão. O Léo Lins não vai para a cadeia. Ainda há juízes em Berlim. Está ali assegurada a liberdade de expressão dele. Agora, a esquerdinha vai chiar, né? Você não vê isso sair na imprensa. Isso não saiu em lugar nenhum da imprensa. Quando é esse tipo de coisa, eles não noticiam. Aliás, é por isso que querem regular as redes sociais, para você não ficar sabendo dessas notícias. Mas a grande questão é quando vai chegar o próximo processo. Porque com a esquerda no poder, é isso. É censura imposto, é o governo da censura imposto. Vocês acham que se o presidente fosse Jair Bolsonaro, teriam processado o Léo Lins? Vocês acham que o Jair Bolsonaro permitiria uma insanidade do tipo querer prender um humorista porque ele contou uma piada? Mas enfim, né? Vocês têm nojinho porque o Bolsonaro fala palavrão. Vão aí, viver na ditadura agora. O monarca bem que avisou, já pode falar que é ditadura? E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse processo muito provavelmente acaba aqui. Mas os efeitos dele na sociedade perduram. E ele mostra que a esquerda progressista se tornou a força mais carola e reacionária que nós temos hoje aqui no Brasil. Oi, vamos por partes. Primeira questão é o processo. Ainda pode haver um recurso a tribunais superiores neste tipo de caso específico, com a forma como a decisão foi dada. Não é comum esse tipo de recurso. Muito provavelmente acaba aqui. Mas ele já teve dois efeitos. O primeiro é que o Léo Lins já foi punido com a existência do processo. O Léo Lins, comediante, é hoje uma das pessoas que mais tem processos criminais ativos nas costas. Como é que pode um país em que 26% do território, estima-se, é controlado pelo crime organizado, está pagando salários nababescos e penduricalhos para agentes públicos do Ministério Público que estão indo atrás de comediante com mais força do que vão atrás de bandido. E os outros processos sendo aceitos também, porque tem processos de pessoas físicas. Esta questão ser criminal, assim, esse é um dos grandes problemas. Aquele relatório que a gente teve da OEA sobre liberdade de expressão trouxe essa questão. Aqui no Brasil, injúria, calúnia e difamação são crimes, Código Penal. Em países democráticos, não é assim que funciona. A sua opinião, é claro que você não pode sair falando coisas que vão acabar com a vida de alguém, mas isso não dá cadeia, isso não é crime. Isso faz com que a pessoa tenha que ressarcir o dano, coisa do tipo. Bom, além disso, dele viver respondendo processos, que já é uma consequência na vida dele, mesmo que ele ganhe todos, ele já foi punido. E nesse especificamente, ele perde todas as contas de rede social, sendo que é uma pessoa que vive de mídia. Nunca mais o algoritmo dele vai dar o mesmo. Nunca mais, mesmo tendo milhões de pessoas. A coisa das contas em banco que ele me contou e até agora eu não sabia, eu fiquei estarrecida. Ele não conseguiu abrir contas em alguns bancos. Teve bloqueios. Não bloqueio que a justiça pediu para bloquear. O banco não queria mais que ele tivesse a conta. E o processo se arrasta, porque ele vem, acho que do comecinho de 23 e se arrasta até agora. E assim, os primeiros meses ele não podia ter rede social, não podia fazer piada, ele só pôde. Porque os advogados dele foram lá no Supremo Tribunal Federal pedir ao ministro André Mendonça, não ao ministro, ele só não pediu ao Supremo, caiu na mão do ministro André Mendonça que suspendesse esse tipo de coisa. Pior, pedido de prisão, de não poder fazer as piadas, de perder as redes sociais, de um mundo de coisa, foi dado de forma liminar, não era um julgamento final. Antes de ouvir o Léo Lins, já se estabelece isso. Então, assim, é o absurdo do absurdo do absurdo que muitas pessoas acabam deixando passar. Porque, assim, as piadas dele são piadas de humor negro, são piadas pesadas. Humor negro é humor noir,
Ele explicou ontem no Papo Antagonista o significado disso, que é um significado muito profundo, que não tem a ver, obviamente não tem a ver com raça, tem a ver com a escuridão da alma. É aquele humor feito com a escuridão da alma e muita gente não gosta. Muita gente não gosta. Isso é uma coisa, isso é direito. As pessoas gostam ou não gostam do que elas quiserem. Agora, querer botar alguém na cadeia por causa disso? Papo Antagonista vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Os programas completos do Narrativas Antagonista estão no canal do nosso portal, O Antagonista, no YouTube. Uma sexta-feira santa abençoada para você e para sua família. Bom final de semana, uma excelente Páscoa e até a próxima segunda-feira. Eu preciso construir uma narrativa para destruir ao inimigo. Que é vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula.